nessa onda, é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5:03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quinta-feira, dia 29 de março, o último dia útil de março. Vamos para abril a partir de domingo. E nós estamos aí, o ano avançando e março, o arranca-rabo, a disputa entre as pessoas que abraçam a ideia da reforma trabalhista e as pessoas coerentes que veem que a reforma trabalhista está toda podre, toda esquisita, né? Alguns patrões ainda não entenderam que, inclusive, podem ter problemas com ela. Daqui a pouco vai chegar aqui ao estúdio o Arthur Bueno de Camargo, ele que é presidente da CNTA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, e ele vai falar sobre o caso Nestlé. A empresa Nestlé resolveu não fazer o repasse do imposto sindical, alegando que a reforma acabou com o imposto sindical. Tem decisão de primeira instância dizendo que o fim da obrigatoriedade do imposto sindical ele está errado, porque ele foi feito por meio de lei ordinária e não complementar. Já tem decisão em segunda instância, tem uma série, cerca de 13 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, e a empresa insiste que ela quer quebrar a relação do trabalhador com o seu sindicato, que é estrangular o sindicato, deixar você sem voz e sem vez
junto à sua entidade sindical. Querem que você vá sozinho lá declarar que você quer pagar o imposto sindical, marcando o seu peito para você ser demitido, né? É assim que eles fazem para expor o trabalhador nesta relação desigual. Estamos aqui com a doutora Márcia Granzotto, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, em aposentadoria. Vai bater um papo com a gente sobre o assunto. E especificamente, vocês lembram do Pente Fino, né? O Pente Fino que pegou um monte de gente no Brasil. O Pente Fino, uma ação completamente desastrada do presidente Michel Temer. Aliás, todo enrolado hoje de novo, Temer. Vamos para uma terceira denúncia contra o Temer, pelo jeito. E agora a gente do círculo dele. O Pente Fino, na verdade, é uma questão legal. Toda pessoa deve passar por uma revisão a cada 2 anos do seu benefício. Seja o cara que é afastado, seja o cara que é aposentado por invalidez. Mas como não se fez isso um tempão, tem um monte de gente aí que está, vamos dizer, não vou dizer acomodado, está numa situação, acostumado com uma situação. O governo vem agora do nada, numa ação relâmpago, pagando bônus para perito e fazendo o pente fino de um bando de gente. Já fez um pente fino para as pessoas que estavam aposentadas, estavam afastadas do serviço, e agora, e é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Márcia, vai fazer o pente fino para as pessoas que estavam aposentadas por invalidez. Gente que já não tem nem noção de como vai voltar para o mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho tão fechado, tão avesso a gente com mais de 50 anos, né? Gente com mais de 50 anos não consegue emprego e tão sem o suporte do INSS, que não reabilita, não dá uma alternativa para o cara voltar a trabalhar. E está rolando. As pessoas estão sendo chamadas para fazer o pente fino. Atenção, você aí que é aposentado por invalidez e tem menos de 60 anos. Uma hora você pode ser chamado. Não é isso, doutora Márcia? Boa tarde. Boa tarde, André. Realmente uma triste realidade, né, André? Eu estava comentando hoje até com outros colegas que atuam na área e todo mundo tendo surpresas desagradáveis. A gente não tem no escritório notícia de alguém que passou pela perícia e continuou afastado, né? E continuou com o benefício. Infelizmente, não é só para fazer uma revisão. Vamos ver se a pessoa continua incapacitada ou não. A impressão que a gente tem é que essa medida tomada aí pelo governo foi justamente para cortar gastos, né? Vamos tirar os gastos da folha de pagamento. Vamos começar por onde? Pelos mais necessitados, né? Pelos mais fracos. Vamos começar cortando auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e de pessoas que muitas vezes, como você disse, não conseguem recolocação no mercado de trabalho. Triste realidade, está acontecendo diariamente. A gente viu que essa é a segunda parte, né? A segunda etapa já do pente fino. Sim. O ano passado já começou e eu estava até olhando números e fiquei surpresa, porque 252 mil que já foram convocados. Sim. Desses 252 mil, 226 já foi suspenso. Aí que eu falo para você, não é para fazer uma revisão. O intuito é realmente o cancelamento, né? Não tem outra explicação. Tudo bem, desses 226, 201 mil foi por negativa da perícia e 25 mil e pouco aí porque realmente não conseguiram agendamento. Porque, além disso, André, teve uma época que não estava conseguindo agendamento, né? Então, você recebe a carta para você agendar em 5 dias e você liga e não tem data. Então, ainda tem essa. Aí o pessoal ficou esperando e acabou passando porque não tem informação, né? Mas aí perde... Quer dizer, o que é pior, aí perde o benefício. Perde, porque assim, funciona da seguinte forma.
o segurado afastado, né? Primeiro o pessoal do auxílio-doença e agora começou a aposentadoria por invalidez. Então, você recebe uma bela de uma carta na sua casa, um dia que você está lá, você abre a carta e vem uma convocação. Você, afastado desde tal, por tal benefício, entre em contato com o 35 no prazo de 5 dias para você estar marcando uma data para sua revisão, para sua perícia de revisão. Muitas pessoas sabem do que se trata, outras não, ficam desesperadas. Aí que começa o problema. Em 5 dias, você liga num 35 para você agendar uma perícia. Então, o problema que estava acontecendo antes, agora foi solucionado, mas que estava acontecendo era que não tinha data para marcar essa perícia. Sim. A pessoa acabava esperando. Só que no sistema do INSS não tem dizendo que você já ligou, tentou e não conseguiu para eles te retornarem. Não existe isso. E a pessoa ficava esperando. Muitas vezes acabava passando, depois de 60 dias do benefício suspenso, porque eles te dão a carta, se você não marcou, eles suspendem. 60 dias, você não conseguiu agendamento, cancela. Aí acabou. Aí não tem como reverter. Você tem que entrar de novo, né? E agora, o que está acontecendo? O inverso. Então, você recebe a carta, você liga e já agenda para amanhã, para depois de amanhã. O que acontece? Você não tem documento para você levar. Como que é feita uma perícia? Além do exame clínico, que lógico que todos nós sabemos que os peritos não põem a mão no segurado, tá? Isso é fato, eu não preciso estar falando aqui, porque eu fico indignada com essas perícias que eu vou falar para você. Eles olham os atestados e laudos médicos que o segurado leva. Então, se você recebe uma carta e você agenda para o dia seguinte, todo mundo sabe o tempo que demora para você conseguir uma consulta médica, para você fazer um exame. E a grande maioria SUS, né? É SUS, né? É SUS. Então, poxa, assustei, vou marcar a perícia amanhã. Então, amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, o senhor vem aqui munido de toda a documentação. Que documentação que eu tenho que levar? Você vai levar seu SIC-RG e você vai levar os documentos que você tem médico. Tá, mas os documentos que eu tenho médico é de quando eu me afastei. Por quê? O que acontece? Mesmo que a pessoa tenha um controle, que ela vá ao médico a cada 2 meses, nem sempre ela fica pedindo atestado para o médico. O que o médico vai fazer? Ele anota no prontuário. Sim. Com todos nós, né? Assim, você faz um acompanhamento, você está com um problema de saúde, você vai fazer o acompanhamento, nem todo dia você vai sair com um relatório médico lá do consultório. Ele anota no seu prontuário e te passa a medicação. Sim. E é isso que o segurado tem na mão. Ele tem as receitas, que ele comprou o remédio, ele tem o último atestado lá de trás de quando ele precisou pegar. Agora não deu tempo. Então, ele vai para a perícia de mãos abanando. Hoje eu tive um caso no escritório, não vou citar nome. O meu cliente, ele estava afastado, ele ficou afastado, acho que 5 ou 6 anos, depois ele aposentou por invalidez. Eu sei que o total está chegando perto dos 15 anos de recebimento de benefício. E a última perícia que ele fez foi em 2013. 2013. Então, ele tem toda a documentação de 2013. Aí, ele marcou perícia de um dia para o outro, ele chegou lá com a perita, uma perita administrativa lá no posto do INSS. O senhor trouxe o quê para eu ver? Olha, eu trouxe de quando eu tive o problema, a complicação. Ele fez uma cirurgia no joelho. Por erro médico, afetou um nervo que correu a perna, chegou no pé. Ele precisou fazer cirurgia no pé. O pé dele, ele não tem mais firmeza no pé. Ele teve que pôr pinos no pé. Como ele não tem firmeza no pé, isso por causa da cirurgia do joelho. Ele não tem firmeza no pé. Ele cai com frequência e com essas quedas ele já fraturou o braço de ter que pôr pino no braço também. Desculpa, qual que é a função dele? Ele era ferramenteiro em empresa. Então, assim, ele tem problema no joelho, no pé e nos braços, em decorrência da primeira cirurgia. Aí a perita falou assim, como que o senhor quer que eu examine o senhor se o senhor não me trouxe atestado recente? Que atestado recente se eu fiquei sabendo há 2 dias atrás? Então, o certo seria, eu vou deixar suspenso, né? Nem na rede, mas longe disso, a rede privada.
Nem quem tem plano. Não tem. privado Você liga no convênio médico, você vai conseguir consulta para 15, 20 dias, um mês, né? Sim. Então, ao menos, se o INSS desse a chance para o segurado trazer esses atestados. Então, olha, eu vou suspender aqui a perícia do senhor, o senhor vai continuar com o benefício. E quando ficar pronto seus exames, daqui um mês e meio, o senhor retorna. Mas não é feito isso. Então, é isso que eu tô dizendo. A intenção realmente do INSS com esse tipo de pente fino, que eles estão chamando de pente fino, é o cancelamento do maior número possível de benefício. Eu não vejo de outra forma. Não consigo visualizar. Grande reclamação. O perito não me examina, não pega em mim, não olha para minha cara. E tem uma especialidade que muitas vezes não condiz com o meu problema. Não, Às vezes nenhum. O cara é neurologista, eu tô com, sei lá, um problema respiratório, tô com problema no osso. O oftalmologista vai consultar problema cardíaco. Um problema na coluna. Né? Então, assim, a gente não tem como escolher a especialidade, é o médico que está lá. Os médicos que aderiram ao programa, né, 2.800 peritos no país, eles têm um número mínimo de perícias por dia para fazer. Então, é uma coisa tudo cronometrada, né? É tempo cronometrado. E eles precisam dar resposta para o INSS. Sim. E acaba deixando o segurado totalmente desamparado. Porque esse cliente que foi hoje no escritório, André, ele fez a perícia hoje é dia 29. Ontem, dia 28. Então, já saiu a carta de cessação. Cessação do benefício em 28/3. Então, agora, começo do mês, ele vai receber 28 dias, né? Do mês de março. A partir de maio, ele não tem mais salário. Ele não tem mais salário, ele não tem condições nenhuma nem de ficar em pé e nem de ficar muito tempo sentado. Ele está há 15 anos afastado do mercado. Ele vai arrumar emprego aonde? E a possibilidade dele voltar para o cargo, para a função que ele fazia, na empresa que ele fazia? O dele tem agravante que a empresa encerrou as atividades. Então. Tem mais essa ainda. Porque, em tese, a responsabilidade é para a empresa. O INSS joga a responsabilidade para a empresa. O que nós estamos tendo muito problema é que chega na empresa, quando a empresa está funcionando ainda, vai passar pelo médico do trabalho. O médico do trabalho não aceita. Ele declara inapto. Então, a empresa não te quer lá dentro, só que o INSS te deu alta. Então, o INSS fala que você é apto e o médico do trabalho fala que você é inapto. E você tem família para sustentar. Brincadeira. Então, tá nessa situação lamentável, assim, eu acho que eles não pensaram em nenhum momento no segurado, na família que depende, que os segurados são provedores, né, da família. Filhos, né, tem contas. Muitos deles, André, fazem empréstimo com o benefício. Então, de uma hora para outra, você está com empréstimo, já está recebendo menos. Sim. E aquela preocupação, né? Mas eu não vou conseguir agora pagar. Então, estamos orientando a levar no banco, né? Mas é toda a história familiar, né? Que envolve. Doutora, tem duas perguntas que chegaram aqui. Uma é da Inês Macan. A Inês já fez perguntas no nosso programa. Mas aí ela está ouvindo sobre o pente fino e a pergunta, ela conta o caso dela, ela já contou aqui, mas agora com uma outra perspectiva, né? Obrigado pela pergunta, Inês. Ela tem 7 anos de afastamento e 8 anos e 2 meses de aposentadoria por invalidez. Aí ela pergunta, se acaso me derem alta, aí que é a pergunta nova que a Inês nunca fez aqui nos nossos programas. Se acaso me derem alta, será que eu tenho direito ao abono de 1 ano e meio? Pois todo o meu tempo de INSS já está dando 15 anos e 2 meses. Ela tem 48 anos de idade. Eu não entendi esse abono. Abono. Qual abono que ela está dizendo? Ela está afastada, então, 7 anos, é isso? Ela tá, na verdade, aposentada por invalidez há 8 anos. Ela ficou afastada, depois ela aposentou por invalidez. Isso. Se derem alta... Ela quer saber se ela tem o abono... Será que é estabilidade? Abono de 1 ano e meio. Bom, enfim, Inês, esclareça isso pra gente o abono, aqui no... Porque assim, na verdade, recebendo alta, Inês,
cessa o seu benefício. O seu contrato de trabalho, se você estava registrado, o seu contrato de trabalho ele estava suspenso, tá? Não existe na lei a obrigatoriedade de, assim que você aposenta, a empresa rescindir o seu contrato. Então, muitas vezes o contrato está suspenso. Em tese, tá? Existindo a empresa ainda em atividade e você recebendo alta do INSS, você volta para a empresa, tá? O que você recebeu de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, depois que você voltar a contribuir, esse tempo afastado seu conta como tempo de serviço. Pode ser isso que ela esteja... Ela está complementando. Ela fala que quem tem 15 anos de afastamento recebe esse abono de 1 ano e meio. O afastamento seria no mesmo benefício, né? Sim. O dela não deu. Ela ficou afastada e depois ela aposentou. Então, são benefícios diferentes. Aposentadoria por invalidez é um, auxílio-doença é outro. Ah, então é essa a pergunta da Inês. Então, não dá, não soma. Inês. Quem tem 15 anos, André, eles não estão nem chamando, tá? Então, é uma das excludentes aí. É pessoas com mais de 60 anos de idade ou quem tem 15 anos de aposentadoria por invalidez. Eles nem chamam, viu, Inês? Mas o seu, pelo que você escreveu aqui, não somou no mesmo benefício. Não deu 15 anos no mesmo benefício. Então, eu entendo que você não tem esse bônus que você está falando. A Inês mandou a foto do pé dela e ela fala que ela tem artrose, desgaste na coluna, bursite no ombro, artrose e bico de papagaio na coluna lombar. Ela fala, não aguento mais trabalhar. Doutora, você acha que, diante de todos esses problemas, é possível dizer que o INSS não vá dar alta para a Inês mesmo assim? Olha, André, se a gente for ver na lei, o que a lei nos conta, né, nos fala, teria que olhar a função exercida por ela e a doença incapacitante. Se a doença incapacita a função que ela exercia. Se realmente incapacita e é irreversível, o INSS tem 2 opções. Ele aposenta por invalidez ou ele faz a reabilitação, né? Isso quando você vai fazer a primeira perícia. A perícia de revisão, ele vai ver se o problema lá de trás que deu início ao benefício, ele continua incapacitando a pessoa. Isso é o que a lei nos fala. Inês, infelizmente, diante do que eu estou vendo, o INSS não está muito cumprindo com o que a lei fala, tá? Porque existem muitos casos de clientes nossos lá que foi passar pela perícia, que continua, até mesmo a situação às vezes até se agravou. E eles estão dando alta sim. Então, eles não vão olhar muitas vezes a sua situação, o seu pé, o seu relatório médico. O que você já pode se adiantar às vezes até tentar marcar já um médico seu, tá? Que cuida do seu problema, que já está acompanhando você, já pegar um atestado atualizado, fazer algum exame se você tiver a possibilidade e já ficar com isso em mãos, para quando você chegar na perícia, você chegar armada, tá? Então, você chega na perícia, o perito vai dizer, o que você trouxe? Olha, eu me aposentei com esse problema, porque eu exercia tal função e esse problema não me permitia. E eu continuo com o mesmo problema ou até mesmo com a situação agravada, né? Então, você já chega com a documentação lá, não tenha medo de conversar com o perito, tá? E mostra mesmo, pede para ele olhar, leva uma cópia já, guarda com você uma cópia, às vezes eles pedem original. Então, sempre que vocês forem fazer perícia, gente, faça cópia do que for deixado lá. Porque isso, nós podemos entrar futuramente com uma ação judicial, quando realmente der alta, não tiver condições realmente. Boa tarde. E aí, o INSS vai dar alta definitiva, nós vamos entrar com processo judicial. Nesse processo judicial, a gente vai levar toda a documentação que você levou para o INSS. O INSS muitas vezes nem olhou. Então, faça cópia, guarde esses atestados. E, pessoal, quem ainda não foi chamado, não recebeu carta, já vai procurando o médico, vai mantendo um atestado sempre atualizado na mão. Se tiver condições de marcar exame, tá? Porque se você chegar lá sem nada, é certeza absoluta da alta. Já é certeza absoluta. Já começamos daí. E se você levar algum atestado, você tem ainda a possibilidade deles analisarem o seu exame recente. Tá? Caso contrário, gente, infelizmente, eles estão dando alta mesmo. E aí só cabe ação judicial. Olha só, uma dúvida da
Bernadette Groppo, nossa ouvinte, nossa companheira, mas a respeito da irmã dela, a Vitória Groppo, do Odécio Degan. A minha irmã fez perícia médica para receber um benefício, mas saímos do INSS sem saber se foi aprovado. Como podemos saber? Obrigado. Olha que dúvida. Sabe por que eles fizeram isso? Para o perito não apanhar. Não apanhar, né, gente? Porque os peritos cansaram de apanhar dentro daquela agência. Arthur Bueno Eu de já Camargo. presenciei. Eu adorava, meu. Cezinho, eu vou ter que falar a verdade aqui, né? Arthur Bueno de Camargo, Eu adorava ver o circo pegar fogo. presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, está aqui e deu risada ao falarmos do perito Porque apanhando. é o seguinte, a mulherada já entrava com bolsa, né? Hoje não pode entrar mais. Mas já entrava com a bolsa, né? E você sabe da sua condição de saúde. Só você sabe, realmente, né? O seu médico, ele tenta pôr no papel, mas as dificuldades é o dia a dia que diz para você. E você já chega lá nervosa, já chega lá ansioso para saber o que vai acontecer. E o médico trata você com a maior frieza, falta de consideração, não olha no seu rosto. Mas o que a Vitória deve fazer? Então ela deve entrar no site do Não, INSS. então aí assim, só complementando. Hoje eu desandei a falar aqui, não para mais. Vai. Eles cortam... Primeiro era assim, você saía da perícia e pegava no guichê. Aí começou a dar problema com a mocinha do guichê. Então, agora é só através do 135 ou site da Previdência Social. Certo. Então, o que você vai fazer? Como que é o nome dela? Vamos falar com a Vitória, né? Vitória. Quem entrou em contato foi a Bernadette. Bernadette, a gente vai falar diretamente com a Vitória. Vitória, sempre ser? no dia seguinte da perícia, no dia seguinte ou no posterior, você vai ligar no 135 com o número do benefício, ou pelo menos os dados da sua irmã, CPF, RG, data de nascimento, e vai falar que você quer saber o resultado da perícia. Se você tiver acesso à internet fácil, você vai entrar no site da Previdência Social e você vai consultar a perícia lá. Vai ter resultado de perícia. E lá você vai digitar o número do seu benefício ou um número do seu documento e lá você vai ter. Então, é quando você já estiver na sua casa, né? Que você já não tem mais a possibilidade de atirar uma bolsa em ninguém. Ou nem pedras novas, Aí né? você vai ficar sabendo do Tiros. resultado da sua perícia. Beleza. Arthur Bueno de Camargo, dizem as más línguas que cada agência do INSS tem uma meta. E aí o perito que começa a conceder muitos benefícios, ou pelo menos não dar alta, teria o seu salário X. O outro que dá mais altas ganha X mais meio X. Tem aumento disso. São lendas, né? Será que é verdade uma sacanagem dessa? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Márcia. Doutora Márcia. Primeiro eu quero pedir desculpa aqui pelo meu atraso. Eu, na saída lá, realmente chegou algumas pessoas e não tive como realmente sair mais cedo, André. Peço bem. desculpa a você, a todos que estão nos ouvindo. Eu estava com o rádio ligado quando eu estava vindo para cá, ouvindo a doutora falar aí. É lamentável, André, tudo o que está acontecendo, né, com o segurado na Previdência Social. E aí na perícia, quando ele vai buscar aí um direito dele, né, certo? A gente chama de benefício, mas na verdade é um direito dele, né, quando ele vai buscar, seja seu afastamento, seja a sua aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço, por idade, são direitos dos segurados que contribuíram para isso. E aí a gente vê essa calamidade, né? Como a doutora estava falando anteriormente aí, quer dizer, esse trabalhador que pega a alta, né? Aí vai para a empresa e o médico da empresa, que é o médico do trabalho, acusa de que ele não está habilitado realmente para exercer a função dele, manda de volta, esse segurado fica aí nessa gangorra para lá e para cá e acaba realmente sofrendo esse prejuízo e muitas vezes sem receber aquilo que realmente ele tem direito nesse período. São essas coisas que nós precisamos mudar, André, né, certo? E aí, quando você coloca essa questão realmente de perito estar recebendo aí um plus, né, a mais, porque ele está dando alta para o segurado, isso seria realmente o fim da picada, né? Quer dizer, como é que pode um negócio desse você
pagar através de uma ação e não de um diagnóstico realmente, né, correto, que tem que dar alta para quem está habilitado, é uma coisa. Agora, não pode dar alta para quem realmente não está habilitado a retornar ao trabalho. E é um problema muito sério que nós temos, né? E eu tenho feito muitas críticas em cima disso, né? Os médicos peritos parece que eles são Deus, né? Eles olham para o paciente e já sabem se ele tem ou não condições. E o que é pior, ele não leva em consideração nem um relatório do médico que vem, às vezes, acompanhando, né, esse trabalhador há anos, né? Porque todo mundo tem o seu médico preferido, que muitas vezes é até aconselhável, né? Você sempre ir com o médico, porque ele já tem toda a sua ficha, já tem histórico, né? Seu histórico, né, doutora? E aí você pega tudo isso, leva para o perito não leva em consideração esses encaminhamentos, esses exames, esse diagnóstico do médico que vem cuidando há 10 anos. É o que eu comento. Você leva atestados de médico que te acompanha há 10 anos, com a evolução do seu problema, troca de medicamento, tudo. Ele fala uma coisa: você é incapacitado para o trabalho, você está impossibilitado de exercer a referida função. Você vai no INSS, o médico olha para você 1 minuto. Exatamente. E ele consegue, né, adivinhar que não. O que o seu médico falou, que te trata há 10 anos, está errado. Você está bom para trabalhar. Exato. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que ter consciência. É importante que aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, né, saibam disso. A gente só vai conseguir mudar tudo isso se nós mudarmos as pessoas que estão realmente no cargo executivo e legislativo desse país. Não tem outro caminho. Isso ou que eu ia nós perguntar. colocamos realmente pessoas, né, que tenha preocupação com o bem-estar da sociedade, né? Ou nós mudamos isso, ou essa questão realmente, daqui a pouco a Previdência Social realmente vai virar uma coisa de que insuportável. E aí que acontece isso que, inclusive, vocês estavam comentando, né? Que é um fato real, quer dizer, o trabalhador, ele é, né, muitas vezes dado alta para ele não tem condições de trabalhar, ele se sente revoltado e às vezes perde a cabeça e acaba realmente indo para algumas consequências mais graves. Vários clientes meus já me contam, né? Depressão, síndrome do pânico. Exatamente. Porque não consegue mais custear as despesas de casa. Muitos deles são provedores da família, né? Sem dúvida. Então né? vai desencadeando, vai piorando a situação, né? E aí é inadmissível isso, né? Quer dizer, a Previdência Social, né? Já é o nome, né? Previdência Social, né? Mas que o social eles deixaram de lado, pois né? para cuidar, né, do bem-estar social dos trabalhadores, da sociedade, dos segurados de uma forma geral, né, certo? E aí você se depara com essa situação. Agora, é importante de que tudo isso que está acontecendo, né, ainda nos está causando indignação por isso. Porque eu sempre falo que enquanto nós estivermos realmente, né, indignados com tudo isso que está acontecendo de errado, há uma esperança de mudar. E nós não podemos se acomodar, nós temos que estar realmente denunciando, não agredindo não, porque a violência gera violência, né, certo? Eu não E o perito está cumprindo uma meta ali, né? Está fazendo uma função pressionado também pelo órgão, né? Pois é, mas só que eu tenho um ponto de vista um pouco diferenciado disso. O médico não precisa disso. Eu acho que o médico que se sujeita a isso, certo? Eu acho isso um absurdo. Primeiro de que ele tem um juramento que ele fez, né? Certo? Isso é verdade. Né? Eu acho que é inadmissível, né? Mesmo porque eu acredito que muitas vezes ele está dando alta ali contra o que ele está vendo, inclusive, Exatamente. né? Quer dizer, é um absurdo É impossível que ele não esteja enxergando que aquela pessoa está impossibilitada. Exatamente. Só que ele passa por cima do juramento dele. Sim. E ele tem que dar alta, né? E aí, então, né, doutora? Aí é preciso realmente fazer uma grande mudança no sistema, né, certo? O sistema está falido, está podre, está realmente contaminado. Não dá mais para continuar com esse sistema. Você não pode, por exemplo, uma pessoa que é cardíaca, né, tem um problema realmente de coração, e aí vai um ginecologista lá, um perito ginecologista para analisar. Com todo o respeito que eu tenho pelo profissional. Mas não é a área dele.
Não é a área dele. Eu acho que tinha que fazer realmente exames minuciosos, né? A perícia tinha que ter esse tipo de comportamento, né? Não, vamos analisar com profundidade para que nós possamos fazer justiça, né? Fazer justiça. Ser justo naquilo que está se fazendo, né? Então, estamos realmente dando alta para um paciente aqui, tá? Mas esse paciente nós temos certeza que ele está em condições de trabalho. Não vamos dar alta porque esse não tem condições de trabalho, não é verdade? Eu acho que tudo isso passa por uma grande reforma. É preciso fazer uma grande reforma. Tem nesse muitos sentido. peritos que eu ouvi de clientes meus, né, falando que, eu vou te dar alta porque você é novo. Ele não avaliou o problema. Exatamente. Eu vou te dar alta porque você é novo e você consegue se recolocar no mercado de trabalho. Mas peraí, você está aqui para analisar a minha idade ou a minha impossibilidade de trabalho? Pois é. Então vamos É um separar. conceito totalmente equivocado. Né? Então, assim, o fato da pessoa ser nova, ela não pode nunca ficar impossibilitada, ela não pode nunca ficar doente. Então, porque ela é nova, ela vai... E outro problema, que eu estava até comentando aqui com o André, é empresas que já fecharam. Pois é, aí como fica a situação do Entendeu? trabalhador? E para onde ele vai? Então, ainda que ele consiga uma reabilitação, ele vai para onde? Eles estão fazendo, inclusive, a reabilitação, que está dando problema também. Porque eles estão fazendo, e eu acredito até que sem muito contato com a empresa. Porque, assim, uma empresa de ônibus, tá? O segurado, ele é motorista de ônibus. Ele não pode mais trabalhar sentado. Então, ele vai fazer uma reabilitação. Dentro da empresa não tem outra função. Exato. É a mocinha que atende o telefone e faz todo o serviço administrativo e os motoristas. Exato. Não tem outra função lá dentro. Então, assim, o que a lei fala? Não conseguiu reabilitar, aposenta. Exato. Então, assim, isso também está dando muito problema. Agora tem uma questão que a gente também tem batido muito aqui, né, André? É a questão do médico do trabalho, né? O sistema que tem hoje do médico do trabalho não funciona. Por quê? Porque o médico do trabalho ele é subordinado à empresa, certo? Se ele é subordinado à empresa, certo? Ele está sujeito realmente a cumprir ordem da empresa. E a empresa não quer se responsabilizar por um Exatamente. funcionário E aí- doente lá e aí dentro? O que acontece? Muitas vezes o trabalhador acaba realmente sentindo lá uma dor no braço ou algum sintoma de alguma coisa, em vez de já cuidar no início, né? Começa a dar analgésico para ele até essa doença chegar em segundo, terceiro grau que não tem mais reversão. Mais o que fazer. Aí afasta na Previdência. Quer dizer, esse médico tinha que ser um médico realmente sem nenhum vínculo com a empresa, para que ele tivesse a liberdade e a autonomia para poder decidir. E tinha que haver, esse médico ele precisava trabalhar juntamente, certo, com o sistema de segurança da empresa, o sistema de engenharia da empresa. Ó, tá, esse trabalhador está em que atividade? Olha, ele está com o começo aí realmente tendo uma tendinite, enfim, certo? Né? Olha, vamos mudar ele de função, essa função ele não pode mais exercer. Esta sintonia tinha que ter, né? Já certo? dentro da empresa, Dentro né? da empresa. E vamos ver por que ele Exatamente. adquiriu essa doença. E né? aí eu acho que você evitaria um grande número realmente de doenças que hoje são irreversíveis e que aí leva realmente o trabalhador a se aposentar. E o que acontece? Ele se aposenta, dali a pouco passa o pente fino, chamado Sim. pente fino, né? Aí manda ele voltar a De trabalhar. volta. Pois é. E aí quem realmente fica com o prejuízo de tudo isso é o segurado. Sim. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço para Silvana Garri, nossa ouvinte, nossa companheira desde sempre aqui, e para o Ademar Rangel, que hoje está gripadaço. Rangel num ritmo intenso de trabalho. Hoje é o dia da construção civil aqui no programa Hora do Oh, Trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores da construção civil que constrói aí casas, prédios, Pois enfim, é. né, certo? Que é uma atividade de suma importância. Aliás, diga-se de passagem que a categoria de construção civil é o que mais gera emprego no Brasil, né? Sim. Certo? É uma pena que o governo realmente, só ele que não enxerga isso, né? De fazer investimento nisso para pelo menos uma parte desses 13 milhões de trabalhadores, né? Pois é. Poderem realmente se reintegrar no mercado de trabalho. Parabéns, ó, todos os trabalhadores e o Rangel aí, nosso grande líder aí da categoria. O Arthur, você falou do INSS, todo mundo fala que a Limeira precisa de um deputado para trazer verba. É claro que precisa trazer verbas, os municípios são raquíticos, são isolados e
abandonados pelo governo federal. Mas também precisa de um deputado para infernizar o pessoal lá, para humanizar esse INSS, né? Senão não muda, né? Tem que ter o deputado, o legislativo, para pressionar o executivo. Sem dúvida, você tocou num ponto importante, certo? É a questão de você fazer emendas, de você realmente buscar verba para o município, esse é um dever, um direito, né, certo? Que o parlamentar tem, ele tem essa alternativa, eu acho que ele tem que fazer mesmo. Agora, é muito pouco isso para um parlamentar, né? Sim. Quer dizer, você está realmente, são questões paliativas. Se você está buscando verba para o município, a verba que está vindo para o município não está sendo suficiente para atender as necessidades da população do município, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que você tem que pegar o chapéu e lá realmente, muitas vezes, se sujeitar a determinadas atitudes do parlamentar, né? De votar a favor de uma reforma trabalhista que tira N de direitos dos trabalhadores, votar aí para não processar um presidente da República, Michel Temer, que inclusive já tem provas suficientes. Sim, hoje então? Pois é. Pelo amor de Deus. E aí o deputado se sujeita a votar contra, né, a abrir esse inquérito para poder realmente investigar o presidente, em troca do quê? Em troca de algumas migalhas para trazer para o município. Cara, eu acho que nós precisamos parar com esse jeitinho. O parlamentar não pode ir atrás de jeitinho para resolver. Ele tem que ir na fonte. Sim. Não adianta você realmente dar remédio para o sintoma. Você tem que curar a doença. E a doença é a distribuição da receita do nosso país é injusta. Porque enquanto a União fica com 60%, os municípios ficam com um pouquinho mais de 17%. E é o município que tem a responsabilidade de estar tratando diretamente com a população. Nós moramos no município, não moramos no estado, não moramos no... Arthur, você imagine um deputado que se dedique apenas a trazer verba de emenda por conta de uma distorção do sistema que seja na saúde. O cara vai lá e vê no jornal, nossa, mais tantos mil, mais tantos milhões, que beleza. Passaram-se 4 anos, não mudou a situação. Não resolveu o problema. O parlamentar ele tem que realmente ter consciência, certo? Quais são as necessidades para buscar solução que possa proporcionar bem-estar para a sociedade. Se ele não tiver isso em mente, certo? Ele não vai realmente exercer um mandato como deveria exercer, representando a sociedade. Né? Como que você pode estar, seja no poder executivo ou no legislativo, né? Como que você pode estar ou governando ou legislando, né? E se você... não, nós precisamos ver a situação do... Nós temos que ver a situação da sociedade. Como que está vivendo a sociedade? O que é que esse governo e o que é que esse Congresso tem feito para esses 13 milhões de desempregados que estão aí? O que é que esse governo e o que é que esses deputados estão fazendo para essa juventude que está procurando o primeiro emprego? Que ou poucos empregos que tem, pede experiência. Como que faz as pessoas que querem reintegrar no mercado de trabalho? Como que ela vai ter experiência? Sim. Tem que criar mecanismo realmente de integração, porque é quando... E eu me lembro muito, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 7 anos de idade, na minha época era assim, né? Ia para a escola, saía da escola e ia trabalhar, né? Hoje é diferente, certo? Tudo bem, eu acho que tem que realmente preparar a pessoa e tal, mas tá bom, aí o jovem precisa trabalhar, né? Completou 18 anos, aí tá buscando realmente um emprego. E aí não tem perspectiva de emprego. Esta é a hora realmente de você estimular ele para ele integrar no mercado de trabalho, desenvolver o seu potencial, certo? E criar condições para que ele possa cada vez mais estar se profissionalizando, se preparando, estudando e ser um grande profissional para ajudar o desenvolvimento sustentável do país. Agora, não tem nenhuma política para... Nós somos testemunha, porque inclusive aqui, nós anunciamos aqui emprego, né? O PAT, né? O do PAT, né? Sim. E eu tenho percebido que todas as vezes, com raras exceções... Quando há uma vaga de emprego sem experiência, a gente solta rojões aqui dentro. Pois é. Todo mundo quer experiência. E aí, experiência. E aí não tem... O problema é que não tem...
Por que esses parlamentares não apresentam um projeto dessa natureza para que pudesse realmente estar fazendo, né, certo? Viabilizando, né, a integração no mercado de trabalho dessa juventude. Precisa trazer aqui o pessoal do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho. Vai ter uma discussão interessante em abril, num evento nacional a respeito de aprendizagem, né? Aprendizagem é o único programa federal de inserção de jovens no mercado de trabalho. Pois ele já funciona capenga, nem todas as empresas cumprem o percentual, as metas, e o Ministério do Trabalho tem que ficar em cima. Pois as empresas querem reduzir ainda mais a inserção de jovens no mercado de trabalho, querem tirar funções, por exemplo, a função de motorista, a função de vigilante, onde se exige pela lei que haja menores adolescentes aprendizes, eles querem que não se exija mais. Porque eles dizem que não tem onde colocar a molecada. Eles não querem inserir, não querem investir nada. Eles querem pronto. E no mercado, ó, tem pronto aí, porque tem 13 milhões aí, dá para escolher, né? Pois certo? é. Agora, André, esse é um grande problema. Eu tenho debatido muito isso com as representações das empresas, né? Onde eu tenho contato, é o seguinte... É engraçado, as empresas falam, nossa, olha, eu não tenho profissional. Não quero? Você quer que o trabalhador está fazendo 8 horas, muitas vezes até, fazendo hora extra, certo? Ele ainda faça um curso. E faça um curso ainda. Quer dizer, peraí, como é que o trabalhador fica? Ele não precisa dormir? Ele não precisa realmente ter lazer? Ele não precisa ficar com a família? Quer dizer, é um absurdo. Ora, essa possibilita para que ele realmente possa. Reduz a jornada de trabalho. Se nós analisarmos, André, nós estamos realmente parados no tempo. Estamos parados no tempo. Olha, a última redução de jornada de trabalho que nós tivemos foi na última Constituição, que foi em 88. Que nós tínhamos 44 horas semanal, passou para 40 horas. Olha, opa. É isso? Estava 44 agora. Estava né? 44. Era mais. Pois é. Era mais, passou para 44. Era 48. Isso. Desculpa. É. Desculpa quem está nos assistindo. Era 48 horas de jornada de trabalho, passou para 44. Nós estamos falando de 88. Quanta evolução teve na mecanização, avanço de tecnologia, quantos postos de trabalho foi reduzido de lá para cá. Certo? E não foi reduzido, a produção foi reduzida. Ao contrário, a produção foi aumentada. E os postos de trabalho foram reduzidos. Isso teria que reverter em redução de jornada de trabalho. Porque se nós tivéssemos hoje, vamos dizer, jornada de 6 horas de trabalho, que eu acredito que seria realmente razoável, né? Eu tenho certeza que esses 13 milhões de trabalhadores teriam realmente condições de estar integrando no mercado de trabalho. Certo? Agora, o problema é o seguinte, cada vez mais se concentra a renda. E aí essas multinacionais que estão aqui no Brasil, sem limite, produz aqui no Brasil, explora, polui e manda o seu lucro lá para fora. Outro problema que eu vi, apareceu no escritório, né? Empresas aqui de Limeira, multinacionais, os funcionários aposentam com aposentadoria especial, que é 25 anos na função especial. Pela lei da Previdência, fala que não pode continuar na mesma função, né? Você pode até voltar a trabalhar, mas não na mesma função que você aposentou, sob pena de ter seu benefício suspenso. E as empresas fingem que não estão vendo, por quê? Porque a mão de obra dessa pessoa já é especializada, ele sabe lidar com a máquina de olho fechado e a empresa está visando a produção, está visando o lucro. Então, para ela é muito mais... fácil, vamos dizer assim, correr o risco de um empregado dela ter o benefício da aposentadoria suspenso do que remanejar ele para uma outra função, Exatamente. Né? E colocar uma pessoa jovem para aprender essa função. É verdade. Que é um salário bom. Claro. Você entendeu? Só que eles visam o quê? O lucro, porque a mão de obra ali é rápida. É uma coisa que eles fazem há 25 anos a mesma função. E eles não colocam gente nova. Eles correm o risco do próprio empregado ter aposentadoria suspensa. E é o que está acontecendo. Exatamente. Quer ver uma outra contradição? É o fator previdenciário. O fator previdenciário veio com o argumento de que é para que as pessoas não se aposentem tão cedo. Que ela continue trabalhando. Meu caro, que isso?
Quer dizer, você tinha que pagar uma aposentadoria realmente decente, né? Que desse para a pessoa poder realmente parar de trabalhar, né? Para você abrir vaga para esses 13 milhões que estão aí. Então, Eles levam em consideração a expectativa de vida, né, do brasileiro. é. Como que eles vão saber com que idade você vai morrer? Não tem como. É isso que a gente brinca, Pois né? é. Eles tentam adivinhar, porque você tem que... Quanto mais novo você é maior a redução da sua aposentadoria, porque você vai receber por mais tempo o seu benefício. Mas e se ele sair aqui agora e morrer atropelado? Pois é. O que faz? Volta o fator previdenciário, anula e a viúva vai receber o benefício sem o fator? É bem desumano. Eu né? estava falando dessas multinacionais que mandam o seu lucro lá para a matriz deles, né? Certo? É um absurdo isso. O governo não tem nenhum controle sobre isso, cara. Certo? E aí, eu estou dizendo isso, eu vou citar aqui, não tenho nenhuma preocupação, certo? A JBS. A JBS, né? Para quem não tem muito conhecimento, é a fusão da Sadia e Perdigão, que se tornou a BRF, que é a maior empresa de avícolas que tem aqui no Brasil. E ela tem um grande número de exportação, né? Desculpa, avícola não, é bovina. JBS bovina, eu estou aqui misturando com a BRF, certo? BRF. Então, a JBS é que Friboi. tem a Friboi, Isso. certo? E aí o que acontece? Olha só, ela pegou o dinheiro do BNDES, que é dinheiro da sociedade, e investiu lá nos Estados Unidos. E está fechando as empresas aqui no Brasil. Está fechando as empresas aqui no Brasil, André. Quer dizer, e o governo não faz nada para isso. Aonde estão os parlamentares que não estão vendo isso? E nós estamos denunciando. Eu tenho participado efetivamente lá da Comissão de Direitos Humanos no Senado. Eu tenho participado efetivamente das audiências. A gente tem feito denúncia direto. Mas os parlamentares não querem nem saber. Não querem nem saber. Nós estamos com um Certo? Congresso tão Horrível. né? Bom, tem 2/3 do Congresso que está sendo processado, Sim. né, por corrupção. Eu queria que Uma você... vergonha. Esta é a né? situação. Eu queria que você falasse dessa reunião que nós vamos ter do Fórum Sindical dos Trabalhadores para ajudar o brasileiro a votar. Quer dizer, nós passamos talvez pelo pior congresso da história desse país. Não só ladrão, como também inimigo dos trabalhadores, né? Agora, como votar? Como? Né? Essa é uma questão realmente importante, André. Eu tenho viajado aí por esse país afora, em todos os lugares que eu tenho passado, assim, é unânime a vontade da sociedade e o desejo de que tem que mudar. Não dá mais, a gente não aguenta mais essa situação e tem que mudar, certo? E aí é o grande perigo. Tem que mudar, mas mudar para onde? Para onde você vai mudar? Esse é um perigo danado, certo? O desespero leva você a tomar realmente atitudes inconscientes. E aí as consequências podem ser ruins, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos criando grupos em todos os estados para que nós possamos apresentar pessoas, certo? Que está passando por uma análise por profissionais. Então, nós estamos com profissionais analisando. Bom, então o André está realmente disposto a se colocar à disposição para ser um candidato a deputado federal. Deputado federal. Isso. O que esse especialista vai ver? Vai analisar todo o seu passado. Qual é o passado do André? Como ele se comportou nesse passado? Se eu vivi dando cheque sem fundo... Claro, qual foi seu comportamento? E o que é que o André está pregando hoje? Condiz com o passado dele? Sim. Porque tem uns picareta aí, certo? Não, Né? brincadeira. Fica bonzinho em época de eleição, Só fica né? bonzinho em É. época de eleição. E aí, essas pessoas vão ser apresentadas no momento certo para a sociedade. Olha, então nós temos aqui alternativa, porque também só não adianta só ficar criticando quem está lá, que está fazendo essas barbaridades, certo? Só criticar não adianta. É preciso apresentar alternativa. E uma das coisas, André, que nós precisamos realmente estar batendo é que a sociedade precisa voltar a gostar de fazer política. Não adianta você falar, eu não gosto de política, eu não gosto de quem gosta de política, certo? Eu não gosto de política e também não gosto de quem pratica política. Você tem que entender de que
eu odeio essa política que estão fazendo aí, porque isso aí não é política, isso é politicagem, isso é safadeza, isso é corrupção. Essa também eu não gosto. Mas a política saudável, aquela política que é voltada para o bem-estar da sociedade, aquela política que é para o desenvolvimento do país com sustentabilidade, aquela política que é para a preservação do ambiente, aquela política que é realmente geração de emprego, distribuição de renda, certo? Esta é a política saudável que nós temos que discutir, temos que participar dela, certo? Porque enquanto você falar, eu não gosto de política e não vou participar da política, é tudo que aqueles que estão lá no Congresso querem. Isso mesmo, fica aí fora que a gente gosta muito. A gente toma conta, né? A gente toma conta, certo? Só que também depois não pode reclamar, né? Exatamente. Você não quer participar de nada, você não vota, você não tem uma participação ativa em nada. Exatamente. Aí depois você não vai falar, ai, mas olha o jeito que o Brasil tá. Aí também não adianta, né? Depois que o pessoal já tá lá... E tem saída, tem saída. Basta realmente você acompanhar. Hoje o sistema realmente, certo? É possível, né? Através da internet, você pode entrar e você pode buscar essas informações, né? Certo? Sim. Se dedique para conhecer um pouco as pessoas. Mas você sabe que eu achei que com essa história desde a época de impeachment e tudo mais... O brasileiro acordou um pouco para a política. Porque até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, o pessoal não sabia nem quem fazia parte do Congresso, né? Do Supremo, quais eram os nomes das pessoas que estavam ali. Hoje já todo mundo sabe, né? Pelo menos quem assiste um jornal, pelo menos, sabe quem está ali, o que está acontecendo. E isso, antigamente, a gente era totalmente desinteressado. Então, hoje tem mais informações. Tem pessoas, lógico, que trabalham com isso, que são mais informados, mas a grande população não era. Hoje, eu percebi isso, que com essa história toda acontecendo, muita gente despertou para a política. Isso é um ponto positivo. É por isso que a gente fala, agora é a hora. Agora é a hora. Nós temos que realmente estar... E assim, né? Eu quero me dirigir aqui a todos que estão nos assistindo aqui e nos ouvindo, André, né? Nós temos que ter uma consciência. Eu vou ser sincero com você, certo? Eu tenho 68 anos de idade. Certo? Eu estou aposentado, certo? Eu trabalho desde os meus 6 anos. Se eu disser assim, bom, eu vou parar por aqui... Tá? Vou parar por aqui e vou realmente cuidar. Vai pescar. Vou pescar, vou cuidar da minha vida. Que nem diz o Barbosa, né? Que às vezes tem vontade de largar tudo. Mas a questão é o seguinte, André, certo? Eu tenho 6 netos. Embora eu tenha uma filha ainda de 18 anos, certo? Mas eu tenho 6 netos. 6 netos de que estão aí esperando alguma coisa para o futuro. Que futuro nós vamos deixar para essa juventude? Não só para os meus 6 netos, certo? Para toda essa juventude do nosso país. Ou nós fazemos alguma coisa para começar uma mudança? E também vou dizer aqui, ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, não vamos também... Bom, então agora a gente não estalar de dedo, vamos resolver tudo. Não é assim. Para chegar nessa situação que nós chegamos hoje, foram décadas. Foram décadas de desgoverno, de realmente escolha errada de representação. Nós temos que recomeçar tudo isso para nós podermos realmente proporcionar melhores condições de segurança, saúde, educação para a população. Arthur Bueno de Camargo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, André, doutora Márcia, muito obrigado e foi um prazer participar contigo aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes e boa Páscoa a todos. Doutora Márcia, será que vai atender a convocação de ver um dia? Eu conversei com ela rapidamente antes do programa. Dá para vir no sábado responder perguntas? Você não fala isso ao vivo, André? Poxa. Eu adoro fazer isso. Pode vir. Doutora Márcia está com compromissos, não sabe se vai conseguir. Eu vou fazer o possível para vir aqui, para a gente esclarecer algumas dúvidas aí do INSS, direito previdenciário, das perícias, que são muitas, né? E eu prometo que eu vou... Amanhã eu te dou uma resposta se eu venho ou não. Mas se eu não vier, a gente arruma outra pessoa para colocar outra pessoa lugar. E outro dia espero a senhora aqui num sábado respondendo. Será um prazer. Sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Amanhã, programa gravado. A gente volta ao vivo no sábado, às 10 horas da manhã, com mais um programa A Hora do Trabalhador. Tchau.
Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical,